Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 8 di agosto di 2023, terça-feira. Oggi a liturgia celebra a memoria di San Domingos de Guzmán, fundador dos dominicanos, ou da ordem dos pregadores. Escutemos o Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulos 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas águas e pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaret. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda aquela região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Esta página do Evangelho tem alguns pontos para nós meditarmos, como todo o Evangelho, não é? E Jesus despediu, né, lá a multidão e retirou-se, né, e sozinho para rezar. E sabemos que tinha sabido da morte trágica de João Batista e, sem dúvida, foi, diríamos, consultar Deus Pai. A oração para ele era esse contato para continuar fazendo a vontade de Deus Pai, e a oração era este contato importante. Rezemos também nós, a oração nossa contínua, diariamente, nos ajude a orientar bem os nossos passos. Depois, essa cena interessante. Jesus tinha mandado seguir a viagem, né, de barco os apóstolos,
e o vento lá eu estava atrapalhando a viagem deles. Mas Jesus não abandonou seus apóstolos e foi chegando para eles de maneira extraordinária. Diversas vezes Jesus faz essas coisas extraordinárias para os seus apóstolos, para eles perceberem que está com eles e que tem o poder de resolver tantas coisas, tanto que chama a atenção deles e até Pedro, fraco na fé. E outro aspecto, né, é de como a multidão, né, chegando Jesus lá do outro lado, sabendo que Jesus estava lá, acorreu, só até para tocar simplesmente a barra da sua veste, com tanta fé que eram curados. Este fato interessante. Era só tocar a veste de Jesus, mas outras vezes todo mundo encontrava, etc. Mas nós encontramos Jesus, especialmente Jesus presente no pão e no vinho, feito corpo e sangue de Jesus. Isto é, e nós continuamente na Sagrada Comunhão, né, recebemos e tocamos Jesus. E a fé, se fosse grande mesmo, né, deveria obter para nós tantas graças, fazer perceber, se nós percebermos mesmo a presença de Jesus, não ficaríamos perturbados, porque estamos acompanhados por aquele que supera e vence todas as adversidades. Mas isto depende da nossa fé, de aceitar a vontade de Deus, mas confiando no poder do próprio Deus, na pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Eis que então a nossa Eucaristia seria para nós aquela força extraordinária, Jesus amigo e companheiro da nossa vida, como foi para São Domingo de Guzmán, que deixando uma vida rica de família, preferiu seguir a Jesus para evangelizar e recuperar aqueles que tinham abandonado o cristianismo, né, na Europa especialmente. E ele, grande pregador, mas a sua pregação era eficiente e eficaz na medida que ele provava com o seu testemunho que Jesus está presente na vida da igreja. Eis a vida austera dele, que era rico e tudo, mas abandonou aquilo, mas como o próprio São Francisco de Assis, são contemporâneos praticamente, né? Abandonando as riquezas, confiando somente com a própria fé na presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo. A importância, repito, da nossa oração, que faz com que nós percebamos a presença de Deus em nós através do exemplo de Jesus e da força do Espírito Santo. Amém.